Não é porque Cristo se apresenta para ele, mas não enquanto Deus. Não é a visão beatífica que Paulo tem ali. É simplesmente uma interpelação. Ele vai lá e pá! Mas não é... É que nem quando, por exemplo, quando Cristo fazia os milagres, quando ele curou... Hoje, o evangelho de hoje foi isso, né? Ele curou 10 leprosos, só um que voltou. Mas por que os outros leprosos não voltaram? Porque tocaram foda-se. Agora teve um que... Porque teve um que ele volta. E Santo Agostinho vai tratar disso, da gratidão que você tem com Deus. Por exemplo, Santa Clara de Assis, quando ela estava morrendo, tem um relato que diz que antes de morrer ela começou a repetir assim, ó: obrigado por ter nascido, obrigado por ter nascido, obrigado por ter nascido, até morrer. Ela morreu. Ou seja, naquele momento de morte ela teve um insight de consciência de que o ser dela ela deve a Deus. É graça. Então ela está agradecendo a Deus por existir, por Deus ter feito ela. E assim, é algo que nós deveríamos, em tese, pensar o tempo todo, mas a gente não pensa. E no momento da morte, Deus concedeu essa graça para ela para estar o tempo todo ali. Ela estava muito consciente disso. E é mais ou menos isso a teologia da graça de Santo Agostinho, ou seja, tudo vem dele. Agora, nós temos que aceitar. Mas a iniciativa é dele. Porque ele, você vê, o templo, apesar de ser o lugar oficial da adoração, o Deus é ele. É por isso que eu digo que a conversão ela vem quando você aceita a infusão da graça. Sem a aceitação da infusão da graça, a pessoa não se converte, como os fariseus, que Jesus fazia milagres, eles falavam, ele só pode estar possuído pelo demônio. Porque eles estão vendo o milagre, Deus está mandando a graça, mas eles rejeitam. Então é aí que está. E é aí que a gente chega num limite, vamos pôr, da filosofia e entra para a teologia. Porque isso aqui não dá para você dialogar com filosofia. Você fala assim, mas se eu preciso da infusão da graça, como é que eu vou demonstrar isso racionalmente? Aí não é demonstrável. Porque daí é o interior de cada um. Eu tenho como, através do discurso racional, mostrar toda a coerência racional do cristianismo. Eu tenho como provar que Deus existe. Agora, que Cristo é Deus, que Deus é uma trindade, esse tipo de coisa, nos é revelado pela graça. Só que o que Agostinho diz aqui é o seguinte, é que quem busca a verdade encontra, entende isso, Deus infunde. Então o amor que a pessoa tem pela verdade, Deus reconhece como amor a Ele, porque Ele é a verdade. A pessoa não sabe ainda o que é direito, como ele está dizendo aqui. Só que quando ela busca a verdade, Deus vai ao encontro. Eu já até citei com vocês aqui a posição, São Tomás de Aquino leva isso a uma posição muito radical. São Tomás de Aquino chega a afirmar o seguinte, que não existe ignorância invencível. Ele fala assim, aonde quer que tenha uma pessoa que de fato ame a Deus e busque a verdade, ou Deus se revela para ela, ou ele manda um missionário para evangelizar ela. É até uma posição bem radical. Ele fala assim, não existe ignorância invencível, porque Deus provê. E a amor à verdade é algo que se pede também. Você pode, mas você já tem quando você está pedindo. Senão você não pediria. Mas você pode pedir mais. Aquela coisa que... Tem até aquela oração que o pessoal fez uma... A oração original é a seguinte, quando na missa, na elevação da Eucaristia, você olha para a Eucaristia e fala, meu Senhor e meu Deus, eu creio. Existe essa oração da igreja. Teve gente que mudou, não chegou a adulterar, mas colocou uma vírgula e botou assim, eu creio, mas aumentai a minha fé. Não tem nada de herege nisso, porque, de fato, eu creio, mas aumentai. É Ele que aumenta. Aumenta a confiança.